Eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre a importância da fé cristã em tempos de pandemia. Eu quero trazer reflexão, mas também ânimo e esperança. Eu quero trazer reflexão porque nos momentos de crise nós temos que aprender a usar a razão. Eu sei que é difícil em momentos de crise, em tempos em que nós perdemos pessoas queridas, ou há o risco até mesmo de a gente partir. Eu sei que em momentos assim nós nos sentimos inseguros e o medo às vezes governa o nosso coração, mas é preciso que a gente administre as tempestades da vida com a razão, porque o fato é que com ou sem pandemia, nós encontramos dificuldades na vida. Com ou sem pandemia, nós perdemos pessoas queridas. Com ou sem pandemia, nós passamos por crises emocionais, financeiras, familiares e assim por diante. Em qualquer momento na vida, nós temos que pedir a Deus sabedoria, nós temos que pensar racionalmente e moderadamente para que as emoções não governem o nosso coração, para que os nossos desejos, nossas ansiedades não nos governem. É preciso realmente vincular a razão à fé. Para começarmos pensando sobre o mundo, sobre a vida, sobre nós mesmos, eu queria falar um pouco sobre epistemologia. Você já ouviu falar essa palavra feia aí, epistemologia, né? Epistemologia é o jeito do homem fazer ciência. E dentro da epistemologia existe o conceito de objeto de estudo. Eu sei que vocês que já são formados aí já estão pensando, meu Deus, não acredito que o pastor veio falar sobre isso. Lembra que eu sou professor também. Então, assim, o objeto de estudo faz parte desse leque de conhecimentos que o homem tem. Então, cada área do saber tem o seu objeto de estudo, mas na perspectiva cristã, existe basicamente 3 objetos de estudo na vida, na existência humana. O primeiro grande objeto de estudo, não é que ele seja um objeto, vocês estão entendendo, né, no sentido linguístico da ciência, mas assim, o primeiro objeto de estudo é o próprio Deus. Então, quando eu falo que nós devemos conhecer a Deus, quando eu digo que nós devemos estudar sobre Deus, quando eu digo que a teologia é importante para vivermos bem nesse mundo mal, então, quando eu falo nessa perspectiva, eu falo na revelação que Deus faz de si mesmo. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que me perguntar qual a fonte de conhecimento mais segura para conhecer ao Criador, a quem fez todas as coisas, a quem sustenta todas as coisas e a quem julga todos os homens. Nós, como cristãos, nós consideramos a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, significa que aquilo que eu preciso saber sobre Deus está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada em corações humanos. Então, homens foram usados por Deus para registrar o plano de Deus para a humanidade, a vontade de Deus para a vida de cada um individualmente. Enfim, a Bíblia descreve o caráter de Deus e as intenções de Deus no mundo e para a humanidade. Nós cremos que o conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria. O próprio Salomão diz isso, lá no seu texto, no seu livro de Provérbios, quando ele diz, olha, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a enxergar o mundo sob outra perspectiva. Ao invés daquele olhar fixo na matéria, no objeto, no aqui e agora, a fé nos faz enxergar o invisível. É um paradoxo, né? A fé nos faz enxergar o invisível e nos faz viver segundo o invisível. Ora, se você perguntar a mim, Alex, você já viu Jesus? Você sabe qual é a cor dos olhos de Jesus? Não, eu nunca vi. E os cabelos dele eram lisos ou crespos? Eu não sei. E a pele dele era branca, era a queimada do sol? Eu não sei. Você já foi alguma vez a Jerusalém? Ainda não. Você já viu a cruz de Cristo? Você sabe onde é o Monte Calvário? Não, eu não vi nada disso. Então, como assim você entrega a sua vida a alguém que você nunca viu,
aí entra o aspecto da fé. A fé é a certeza do invisível, a convicção da esperança. E claro, você não vê o objeto da fé, porque quando você vê, aí já não é fé, é crendice, é superstição. Você confia em Deus mesmo sem vê-lo, mesmo sem ouvir a sua voz, literalmente falando, a gente não escuta. Mas apesar de nós não vermos, né, os olhos de Jesus, ou ouvir a voz de Deus literalmente, nós podemos ver explicitamente os resultados da fé, os resultados na vida de quem confia em Deus. Então, quando você vê alguém muito dedicado a Jesus Cristo, ao culto cristão, ao estudo das Escrituras, então você já vê que aquela pessoa tem uma maneira diferente de lidar com as diversas situações da vida. Ela chora, ela tem medo, ela tem aflição, mas há uma moderação que é gerada pelo próprio Deus, pela confiança num Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. Então, mesmo que a gente não entenda a Deus em toda a sua plenitude, se nós entendêssemos a Deus, ele não seria Deus. Existem mistérios na divindade, na vontade divina, mas o fato é que o pouco que nós sabemos sobre Deus, o pouco que é revelado nas Escrituras, o pouco que é revelado na própria criação, já é o suficiente para nós nos dobrarmos diante desse Deus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Então, quando nós falamos em fonte de conhecimento espiritual, nós temos diversas, mas a principal delas é a Bíblia, como eu disse, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Existe a revelação na natureza, quando você olha o mundo, você vê as cores, as texturas, os sons, os cheiros, as linhas do horizonte, a linha do horizonte, você vê o movimento, você vê a inteligência na natureza, a inteligência das aves. Então você pensa, olha, existe um design por trás de tudo isso. Existe uma mente inteligente que desenhou todas essas coisas. E quem é essa pessoa? Nós cremos que é o Deus que, no princípio, criou os céus e a terra, como está registrado lá em Gênesis. Nós cremos, como cristãos, que o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, inclusive a nossa vida, é o Deus que estava lá no Gênesis, no Éden, quando criou em 6 dias toda a obra que nós conseguimos enxergar hoje. Veja, nós precisamos conhecer a Deus para vivermos bem nesse mundo mal, para termos paz diante das tempestades da vida. Nós precisamos buscar a face do Senhor e pedir a Ele que se revele a nós, porque, meus queridos, Deus não cabe na balança da ciência, Deus quebra a balança da ciência. Uma vez me chamaram, quando eu dava aula de sociologia e filosofia, aí me chamaram porque tinha um colega lá que era ateu e ele era o pastor da escola e tinha um ateu lá. E ele disse, olha, vamos fazer um debate sobre a existência de Deus. E eu disse, olha, nesse ringue eu não subo nesse ringue. Como assim? Por quê, Alex? Olha, não, Deus se revela a quem Ele quer, como Ele quer. Então, eu não vou tentar convencer alguém, não sou eu que convenço. Eu não fui convencido por nenhum argumento humano. O próprio Deus, por meio do Espírito Santo, quebrantou meu coração e me fez com que eu me ajoelhasse diante de sua grandeza, diante de sua sabedoria e, sobretudo, diante do seu amor manifestado na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. Precisamos conhecer a esse Deus que se revela na Bíblia, que se revela nas Escrituras, lembra, na criação. Lembra que o Deus que se revela na criação é o Deus da Bíblia, só que a criação, a revelação da criação é limitada, porque a criação diz que existe um Deus, mas não diz quem é esse Deus. Já a Bíblia diz que existe um Deus e mostra quem é esse Deus, que é o Deus que se fez homem, Jesus Cristo, a quem nós servimos e adoramos. E outra coisa importante também, pessoal, é que Deus ele também está na consciência humana. Há uma semente divina no coração humano. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando você olha para os valores do mundo, a lealdade, a fidelidade, a verdade, o amor, a misericórdia, a humildade, a compaixão, quando você vê esses valores, você diz, olha, quem traçou esses valores? Você pode perguntar, quem traçou esses valores? E se você for honesto, você vai dizer, olha, existe uma mente, um ser moral puro, totalmente puro,
que ensinou o caminho de conviver bem uns com os outros. E nesse caminho de valores, para que a gente conviva bem uns com os outros, está os princípios divinos, como o amor, o perdão, a justiça e tantos outros valores. Nessa perspectiva, né, Dostoiévski, ele dizia que se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, como Deus existe e incutiu na consciência dos homens os valores, mesmo manchados pelo pecado, mas ainda estão lá, os homens evitam de fazerem muito, muito mal que gostariam de fazer, mas não fazem porque existe em sua consciência essa semente divina. Claro, isso não significa que todos os homens são bons, todos os homens são maus, e nós precisamos dominar a nossa natureza. É só lembrar de Thomas Hobbes, que ele dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, se o homem não tiver nenhuma regra, nenhum limite, o homem vai devorar a si mesmo. Nós vamos devorar uns aos outros e não haverá sociedade. Nesse sentido, né, que Thomas Hobbes fala, o homem é o lobo do homem. E o próprio Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo, né, naturalista, ele dizia que o homem é livre, mas dentro do quintal das leis. Então, eu posso fazer o que eu quiser, mas, todavia, porém, eu sou livre dentro do quintal das leis. E quando você estuda o direito, a gente tem muitas pessoas dessa área aí, e quando você compara algumas leis hoje com as leis bíblicas lá dadas a Moisés, você percebe como ainda esses valores divinos estão presentes na legislação não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Claro, à medida que o tempo passa, os homens estão se distanciando de Deus e, consequentemente, as leis vão sendo alteradas e o homem se vê livre para fazer aquilo que não agrada a Deus, inclusive se vê livre para prejudicar a vida do outro. Perceberam como o conhecimento de Deus é importante para nós vivermos nesse mundo, não só nesse período de pandemia, mas em qualquer etapa de sua vida. Você precisa conhecer a Deus. O próprio Cristo disse que alguém que ouve a palavra dele e pratica, ele comparou esse homem praticante do evangelho como alguém que construiu uma casa sobre a rocha. E ele diz que vieram os ventos, vieram tempestades, terremotos, maremotos, não importa a dificuldade que vier. A casa permaneceu em pé, inabalável. Por quê? Porque estava alicerçada sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu, tudo que ele fez é o nosso modelo. E se nós ouvirmos e se nós praticarmos ao que ele disse, nós teremos uma vida diferente, com certeza, mesmo diante das dificuldades. As dificuldades, as circunstâncias podem até não serem alteradas, mas nosso coração, nossa alma reagirá de maneira diferente diante das circunstâncias. Um outro aspecto, um outro objeto de estudo do mundo, no mundo, é o mundo. E quando eu falo no mundo, eu falo sobre a matéria, seja a matéria orgânica, os seres vivos, seja a matéria inorgânica. Então, esse mundo aqui, esse objeto de estudo, é a paixão da ciência. A ciência estuda o mundo. A ciência estuda a matéria produtora, nesse sentido, quando você vê um agrônomo estudando lá a agricultura, a produção de cereais, enfim, a vida que brota da terra, quando você vê alguém já estudando os animais, sejam eles os domésticos, sejam aqueles animais de campo, de força, como a pecuária, né? Então você já vê ali, olha, o homem está estudando a vida que Deus colocou na terra. A ciência estuda a vida que Deus colocou na terra, estuda as plantas, estuda os animais, estuda a química do mundo. Quando nós falamos assim, as ciências naturais, as ciências exatas. E o homem não inventa leis, o homem descobre leis. Aí você pensa, e quem foi que criou essas leis? Quer ver uma coisa? O Galileu Galilei, ele dizia o seguinte, ele dizia que a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o mundo. Procuramos ler a matemática divina na criação. E essa é uma maneira de fazer ciência sem perder a fé. Mas nós também estudamos a matéria produzida, nós estudamos também a tecnologia. Aqui, ó,
à nossa frente aí, né, um computador, a luz artificial. Então, nós produzimos tecnologia e nós estudamos tecnologia, nós procuramos ferramentas para que facilitem a nossa vida. É só você lembrar da guerra, podemos dizer assim, de uma boa guerra, para descobrir a cura contra esse vírus, ou a vacina contra esse vírus. Uma boa guerra. Então, cada laboratório, cada cientista correndo atrás, fazendo experiências, arriscando, né, algumas possibilidades. Mas, enfim, qual a intenção disso tudo? A intenção disso tudo é preservar a vida, porque o fim da ciência é a preservação da vida. O propósito de toda a ciência, de todo esforço científico, é a eternidade, mesmo sabendo que nenhuma ciência é capaz de sustentar o homem de uma maneira eterna. Não, aí cabe a Deus. Deus é quem é o autor e consumador da vida, e é Ele quem é o Pai da eternidade. Então, a ciência trabalha nessa perspectiva, tanto aquela ciência que tem como objeto de estudo a matéria orgânica, como aquela ciência que tem como objeto de estudo a matéria inorgânica. Então, o fim da ciência, nós queremos viver mais, nós queremos fabricar tecnologia para o nosso conforto, para a nossa saúde, para que a gente explore com sustentabilidade o mundo, a palavra que está em moda ainda, a sustentabilidade. Nós temos que cuidar bem daqui, pensando lá na frente, nossos filhos. Enfim, a ciência pesa o mundo, e isso é compreensível. E o curioso é que, mesmo a ciência pesando o mundo, mesmo a ciência tendo a matéria orgânica e inorgânica como objeto de estudo, a ciência é limitada, ela não tem todas as respostas. Eu comecei, na verdade, eu quase que concluí minha especialização em psicopedagogia. Faltou só o TCC, acredita, ainda vou terminar. Eu tive uma aula com o professor Fausto Pernoná, eu tive uma aula sobre neurociência. Então, ele nos levou ali para a faculdade de medicina, não esqueci como é o nome lá do ambiente, e ele mostrou um cérebro lá, né, e mergulhado em formol. Eu pedi para colocar assim o cérebro em minhas mãos, ele me deixou, eu estava com luva, todo protegido, e ele mostrou toda a configuração. Aqui é o hipotálamo, aqui, enfim, foi colocando cada peça, explicando cada peça e quais as funções de cada uma no cérebro. Aí eu fiz a pergunta, doutor, nós já sabemos tudo sobre o cérebro humano, porque nós temos tanta tecnologia ultrassônica, nós já sabemos tudo. E ele riu, né? Ele disse, não, Alex, de maneira nenhuma, nós precisamos estudar muito, mais muito. Existem coisas que ainda são inexplicáveis, mas muitas coisas são inexplicáveis no cérebro humano. Então, veja, se existem mistérios no que diz respeito ao nosso conhecimento de Deus, também existem mistérios, existem coisas que nós não sabemos explicar na matéria que nós tocamos, na matéria que nós vemos, cheiramos, sentimos, enfim. E o outro objeto de estudo é o homem. O homem, ele é definido como ser biopsicossocial. Eu colocaria biopsicossocial espiritual. Então, o homem é corpo, o homem é célula, o homem é matéria, o homem é sistema nervoso, é sangue, estrutura óssea, músculos. Veja, quem estuda a medicina, quem faz enfermagem, então estuda o organismo humano por inteiro. O homem é matéria, mas o homem não é só matéria. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas humanas. Fez o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem é corpo, mas o homem é alma, o homem é espírito. O homem tem a sua parte material, mas o homem também tem a sua parte espiritual. Então, quando você conversa, por exemplo, com um psicólogo ou um psiquiatra, e se você perguntar a ele, olha, o que é uma doença psicossomática? Psique, alma, somática, soma, corpo. Então, uma doença que começa na alma e é transferida para o corpo. Não é assim? Quando você está ansioso, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem pintas vermelhas, se espalham, dá uma coceira às vezes,
os cabelos caem, e você vai até o médico faz uma bateria de exames e diz, olha, você não tem nada, fisicamente você não tem nada. Não conseguimos detectar, diagnosticar nenhuma causa física. A causa de sua queda de cabelo é emocional. Você trabalha com o quê? Você está ansioso devido ao quê? Então, o homem é bio, o homem é psico, o homem é bio porque tem corpo, é psico porque tem mente, tem comportamento, tem inconsciente, que se você olhar da perspectiva de Freud, o homem também é social, ele produz cultura, economia, arte, política. Nós somos seres sociáveis. Assim como Deus é um Deus trino, na nossa visão cristã da Trindade, nós somos também seres de convivência. Nós precisamos conviver uns com os outros. Veja o que está acontecendo conosco nessa situação, como nós sentimos falta de um abraço, de olhar nos olhos, de brincar, de sair para comer juntos com pessoas que nós gostamos. Quando uma pessoa se isola, quando uma pessoa não quer conviver, como nós interpretamos? A pessoa não está bem, está com depressão, não quer sair, não quer conversar. Então, ela está com a alma doente, porque o natural, o saudável é querer conviver, querer estar próximo das pessoas com as quais você se identifica e de quem você gosta. Então, nós somos seres sociais, nós produzimos cultura para dar prazer à nossa mente, nós criamos música, arte, pintamos, fotografamos, desenhamos, dançamos, tudo isso com o fim de ter prazer, de desfrutar de uma alegria interna pela beleza, pelo belo, pelo estético. Nós somos seres políticos, e olha que a política, eu posso dizer que é a ciência social mais podre que o homem vive, é difícil, as relações políticas entre as pessoas, as relações de poder entre os homens. Nós somos também seres econômicos dentro da nossa sociabilidade, nós administramos os bens que nós possuímos, nós poupamos, nós investimos, nós doamos ou ficamos para nós, enfim, somos seres também econômicos. Então, perceba, os 3 objetos de estudo que nós devemos conhecer bem nessa vida, independente da pandemia, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Conhecer a Deus, sobretudo, é o principal, é a base. Conhecer a Deus, conhecer o mundo, conhecer o homem. Ora, como eu disse, a fé é a base. A fé é a base. A razão ela é limitada, porque nossos sentidos são limitados. Então, quando os nossos sentidos não alcançam uma resposta, entra a fé. Entra a fé para explicar, para dar sentido ao que nós sentimos, para dar sentido a quem nós somos. A fé, ela responde, ela soluciona as crises existenciais que muitos vivem. Quando alguém pergunta quem eu sou, aliás, quando alguém pergunta de onde vim, quem eu sou, para onde vou, a fé tem resposta para essas 3 dimensões. A fé diz que nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. A fé diz que nós somos pecadores, que precisam se arrepender e se render a um Salvador, Jesus Cristo. E a fé diz que existe vida pós-morte, e essa vida e essa eternidade vai ser decidida durante o aqui e o agora, diante da decisão, pela decisão que nós tomarmos diante de Deus. Creremos em Cristo ou seremos escravos do pecado? Viveremos agradar a Deus durante os poucos dias de vida que temos aqui, ou colocaremos o ego como o ídolo do nosso coração? Então, a fé, ela nos aproxima de Deus. Lá na carta, no livro aos Hebreus, no capítulo 11, se você quiser conhecer mais, você leia Hebreus capítulo 11 para entender o que é a fé e o que muitos homens fizeram por meio dela. Eu vou ler aqui para vocês apenas 6 versículos. Hebreus capítulo 11. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, veja, a fé não é irracional, veja. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí no versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, que recompensa aqueles que o buscam. Então, pela fé, nós entendemos. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra do poder de Deus. Pela fé, nós entendemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Pela fé, nós entendemos que Deus é um Deus que, mesmo sendo tão grande, ainda inclina os seus ouvidos e escuta as nossas orações. É um Deus que cura, é um Deus que orienta, é um Deus que dá sabedoria, é um Deus que nos responde, mesmo que as respostas desse Deus não sejam sempre as mesmas que nós queremos ouvir. Deus é um Deus que diz sim, Deus é um Deus que diz não, Deus é um Deus que diz espere mais um pouco, eu vou conceder aquilo que você precisa ou aquilo que você quer, mas no tempo oportuno, da maneira certa, para que isso não contamine seu coração e nem distancie você dele. Então, a fé é necessária para agradar a Deus e para ser recompensado pelo próprio Deus, para ser agraciado pelo próprio Deus. A fé nos aproxima de Deus, a fé nos faz compreender o mundo, e a fé nos faz, a fé nos dá identidade e propósito. A fé nos dá identidade e propósito. Claro, se eu perguntar para alguém que tem como filosofia de vida o evolucionismo, ele vai definir sua identidade como um animal. Ele vai dizer, olha, eu sou um animal racional, eu sou fruto de uma evolução. Lá, Charles Darwin, ele explicou, estudou, e eu entendo a minha existência como uma derivação de uma figura animal. Existem várias teorias dentro do darwinismo, né? A mais conhecida, mais popularizada é a ideia de que nós somos descendentes do macaco, né? Que o homem evoluiu do macaco, dos primatas. Então, há uma perspectiva humanista centrada no próprio homem, no aqui e agora, descarta Deus da história e diz que não, realmente eu sou um animal racional, somente isso. Então, tem pessoas que se identificam assim. Se você perguntar a mim quem eu sou, eu vou responder, eu sou alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a maneira como eu me identifico no mundo, como eu me vejo no mundo. Alguém amado por Deus, alguém que herdou o pecado, a natureza pecaminosa de Adão e Eva, e alguém que se arrependeu dos pecados e que quer agradar o Senhor Jesus Cristo. Então, a minha identidade é definida como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, pecador, arrependido e convertido a Jesus Cristo. Então, veja, a fé nos dá identidade, e a fé também nos dá propósito, sentido. Por que eu estou aqui? Qual é a razão que me faz levantar de manhã? Qual é a razão? Por que, por exemplo, eu quero estudar e ter estabilidade financeira? Qual é o meu fim? O que de fato eu quero? Eu quero deixar algum legado? Eu quero ajudar algumas pessoas? Eu quero ter conforto aqui, no aqui e agora? E o depois? E o pós esse mundo? Como viveremos? Como viverei? E o que é que eu vou deixar? Não, eu quero deixar aqui um legado para que as pessoas lembrem de mim quando eu for. Por isso que eu quero ter potencial de consumo, quero ter dinheiro, quero ter investimentos, recursos, quero ser rico. Mas por que você quer ser rico? Porque eu quero consumir tudo que os meus olhos contemplarem. Eu quero o melhor carro, a melhor roupa, a melhor casa, a melhor comida. Mas qual o fim último de querer a melhor coisa? Não, é o carpe diem, é o hedonismo. Eu quero o prazer pelo prazer. Mas e quando morrer? Morrer acabou. Morrer acabou, então você faz todo esse esforço na vida para virar comida de vermes, para apodrecer num caixão. Então, veja, como a vida sem fé é uma vida fatalista, é uma vida cujo propósito é triste, é desesperançoso.
a vida com fé nos faz enxergar que há uma vida pós-túmulo, pós-mortem, que a morte é uma passagem, a morte é a morte do corpo. Nosso espírito, nossa alma não morre, ela vai para um julgamento e Deus vai decidir na sua graça, na sua sabedoria, a partir do que nós fizemos com Jesus, para onde nós iremos. Então, veja, a fé nos dá identidade, a fé aponta o propósito da nossa existência. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, a carta que foi escrita à cidade de Corinto, lá, hoje ali Grécia, ainda existe a cidade de Corinto, inclusive é uma cidade universitária, tem muitas ruínas, tem muita história lá em Corinto, preservada. E quando Paulo escreveu a cidade de Corinto, existia entre aquela cultura a filosofia do aqui e agora. Comemos e bebemos que amanhã morreremos. Era a filosofia dos coríntios. Tanto que se criou um verbo para adjetivar aquelas pessoas. Era o verbo corintianizar. O que era corintianizar? Era viver a bel prazer, ao bel do prazer. Ou seja, viver à vontade, viver explorando o seu corpo, os prazeres que o seu corpo desfruta de maneira, como é que eu posso, incontrolável, eu posso dizer, nesse sentido, incontrolável, irrefreada. E Paulo diz, não, Deus não nos criou para isso, Deus não nos criou para imoralidade, nem para incontinência, Deus nos criou para a sua glória. Então ele diz àquelas pessoas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então o propósito da vida é glorificar a quem nos deu vida, a quem sustenta a nossa vida e a quem julgará a nossa vida. E Caliane me fez também pensar um outro texto aqui de uma história que Jesus contou. Ele disse que um homem, ele tinha semeado e tinha colhido muito, e colheu tanto que não tinha mais onde guardar nos celeiros. Então ele disse, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho em abundância, já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir mais celeiros e vou colocar isso, vai me servir para muitos dias, e eu vou poder dizer à minha alma, regala-te, olha, porque você tem o suficiente. E Jesus disse que Deus chega para esse homem e diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem acumulado, para quem será? Então, qual o sentido de acumular, sabendo que um dia sua alma vai ser pedida? Então, veja, meus queridos, a fé nos dá identidade, a fé aponta para o propósito da nossa existência, e nós fomos criados para a glória de Deus, nós somos sustentados para o louvor de sua glória, e o destino de nossa alma também será a adoração, o louvor nas regiões celestes junto com o Pai. E mais um ponto aqui, antes de concluirmos. Ora, o que é a vida na perspectiva bíblica? A vida na perspectiva bíblica é uma peregrinação. Nós não permanecemos aqui por muitos anos. Chegou aos 70, 80 anos, é canseira, é enfado. Então, o mundo passa rápido. Olha, há 30 anos, eu tinha 10 anos aqui em Alexandria, onde eu estou morando hoje. 10 anos de idade, correndo nas ruas, tomando banho de chuva, de açude, enfim, andando no pé da serra. E, de repente, como se num estalar de dedos, eu tenho 40 anos, volto para a minha cidade e vejo, meu Deus, como o tempo passou rápido. E eu não percebi. E, claro, se você perguntar a mim, e aí, Alex, e durante esses 40 anos? Eu me converti com 19. Eu posso dizer, olha, eu comecei a viver de verdade depois dos 19 anos, quando realmente eu tive uma experiência espiritual, eu ouvi a palavra de Deus, essa palavra de Deus quebrantou meu coração, me deu identidade, me deu propósito, eu vi que era um pecador, que precisava buscar a face do Senhor para mudar de vida, para viver uma vida que o agradasse. Eu fiz essa decisão aos 19 anos, e eu lembro que quando eu fiz isso, meus pais, que não são convertidos, eles disseram assim, isso é só uma fase. Outros diziam assim, rapaz, você inventou de ser crente agora na melhor parte de sua vida, que é a juventude, vá beber, farrear, namorar, depois você inventa de se tornar evangélico. E eu dizia, não, eu fiz uma decisão no melhor período da minha vida,
eu tenho energia e saúde para servir a Deus por longos anos. Então, foi a melhor decisão da vida. E eu entendo, pessoal, que nós precisamos tomar essa decisão para viver bem, para viver com sabedoria e força, para resistir essas crises que o mundo enfrenta e que ainda há de enfrentar, porque o mal no mundo não deixará de existir até que Deus governe sobre ele. Então, o mundo a vida é uma peregrinação de poucos anos. 70, 80, 90, no máximo 100, com sua saúde debilitada. Então, veja, quantos anos você tem? Se a vida é uma peregrinação, você saiu do ventre de sua mãe e seu corpo vai terminar lá no sepulcro. Então, quanto tempo você já tem? Se você está perto mais ou menos de 50 anos, você pode dizer, então, já vivi mais ou menos metade de minha vida, só tenho 50%. E como eu posso viver da melhor maneira essa vida? Ora, existem 3 grandes decisões na vida de qualquer ser humano. A primeira grande decisão é a quem eu vou adorar. Quem será o meu Deus? A quem eu depositarei a minha total confiança? Quem? Eu escolhi Jesus Cristo me escolheu. O mestre dos mestres, Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o único Deus. Então, veja, a adoração, ela está na base da existência humana. Você é um reflexo daquilo que você adora. Os homens adoram um Deus invisível, o Deus das Escrituras, mas o homem também cultua outras coisas. O homem cultua o dinheiro, cultua os bens materiais, cultua o ego, cultua outros homens, filósofos, se identificam com alguns pensamentos e, de fato, fazem dessas pessoas seus ídolos, vivem e pensam como esses homens. A decisão mais importante é quem vou adorar. A segunda grande decisão na vida é a decisão que diz respeito a com quem eu irei compartilhar a minha vida. Com quem eu irei compartilhar a minha vida. Aí é a decisão com quem eu vou me casar. Então, a primeira decisão é a quem eu vou adorar. A segunda decisão é com quem eu vou me casar. Qual é a pessoa que vai estar ao meu lado durante essa existência? E a terceira grande decisão é como eu vou me sustentar, que é aquela decisão relacionada ao sustento. É aquela decisão que faz você, por exemplo, estar aqui junto com o Fábio, estudando, se preparando para os concursos da vida. É a terceira grande decisão. Então, guarde isso no seu coração. A primeira decisão sustenta as outras. A quem vou adorar? Se você fizer bem essa decisão, você vai também ter sabedoria para escolher com quem você vai se casar, para compartilhar a existência até o fim de sua vida e como você vai sustentar a profissão que você vai seguir. Então, veja, como Deus nos dá sabedoria, como Deus nos faz refletir, esse mesmo Deus nos dá ânimo, esse mesmo Deus nos dá esperança. E para que eu conclua aqui, deixe-me dizer uma coisa, que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, também lá aos Coríntios, ele diz assim que se a nossa esperança em Cristo se resumir às coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A vida não termina aqui. A vida continua após morte. E para que a gente viva bem e não tenha medo da morte, nós precisamos ter fé. Lembrem, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que Ele recompensa a todos que o buscam. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão fixos aqui nessa mensagem, que você pense sobre tudo que ouviu essa noite, que você tome a decisão mais importante, adorar Jesus como Senhor e Salvador. Essa decisão vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar esperança, vai lhe dar discernimento para aconselhar as pessoas que têm sofrido devido ao luto, devido ao medo, à ansiedade. Essa fé vai lhe dar também força, ânimo para prosseguir, vai lhe dar sabedoria para lhe ensinar a lidar com as frustrações da vida, com os desejos não realizados. Também vai lhe dar humildade para agradecer a Deus quando você conquistar aquilo que você tanto pediu e pelo que tanto se esforçou. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que vocês dão para que eu comunique
aquilo que creio e quem eu sou, e que esse Deus que tem guiado minha vida, guie também a sua. Em nome de Jesus. Amém.